Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Antes de continuar, eu quero convidar todos vocês a estarem me seguindo no segundo canal Bíblia Falada Mari Garcia e divulgando para os seus amigos, para que eles possam ler as escrituras através da voz narrada. E dessa forma estarão sendo alimentados da palavra de Deus, de um alimento vindo da parte do Senhor. Além disso, nós estamos lançando a plataforma Aba Play. Eu convido todos vocês a visitarem abaplay.com.br e acessarem esta plataforma, que não tem censura do sistema das redes sociais em cima dos conteúdos. Ou seja, tudo aquilo que você não consegue ouvir aqui no YouTube ou em outras plataformas, nós estamos colocando com muita excelência vídeos, documentários, séries. Futuramente vamos ter filmes cristãos, vamos ter conteúdos infantis, todos em uma plataforma só, que o Senhor nos direcionou para que nós lançássemos, chamada Aba Play. Aba com 2 Bs. Play, play.com.br. Então eu te convido a estar acessando e fazendo parte desta família Aba Play. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas, que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. O que significa o ai? Esses 3 ais, eles vão simbolizar um tempo de lamentação, dor, pesar, tempo de desgraças que virão sobre toda a terra. Repare como o quarto anjo, quando toca a trombeta, as partes da natureza celeste são feridas. O sol, a lua, as estrelas, tudo isso é modificado e não existe luz durante a terça parte do dia e também da noite. Depois disso, aparece bem alto no céu, na visão de João de Patmos, uma águia, um símbolo que aparece muitas vezes para simbolizar a presença de Deus, a vinda de um mensageiro de Deus. E ele traz essa mensagem: ai de vocês que estiverem aí na terra, quando vierem os 3 próximos ais, ou seja, as 3 próximas trombetas que virão a tocar, a 5ª, a 6ª e a 7ª. Então virá sobre a terra agora os piores momentos da grande tribulação. Então nós vemos o primeiro ai, é simbolizado quando o 5º anjo toca a sua trombeta. E começa em Apocalipse 9. Diz lá assim: o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. E lhes foi dado poder como o de escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Então aqui é muito interessante que nós vemos que quando se inicia o primeiro ai, existe uma ordem dada justamente a estes gafanhotos que estão saindo do abismo. Qual é a ordem dada a eles no tempo mais difícil da grande tribulação? Para que não seja lesionado nenhum daqueles que tenham o selo de Deus na testa. E é por isso que eu sempre digo, a igreja passará pela grande tribulação. Nós estaremos com o selo de Deus em nossas testas, enquanto que, oposto a isso, haverá o povo do anticristo, o povo que foi seduzido pelo anticristo, pelo falso profeta, pelo dragão, pelo diabo.
esses estarão marcados com a marca da besta. E esses gafanhotos, eles vêm com uma função de destruição, assim como os escorpiões na terra, de machucar realmente, de destruir a relva, de comer e estar estragando tudo que vê pela frente. E então eles recebem justamente a ordem para não encostar naqueles que estão selados com o selo de Deus na testa. Além de não poder causar dano também nem à relva da terra e nem a qualquer planta ou árvore. E continua no versículo 5: não lhes foi dado poder para matá-los. Para matá-los quem? Aqueles que não tinham o selo de Deus, ou seja, aqueles que tinham a marca da besta. Mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então, o tamanho do sofrimento fará com que eles queiram morrer, mas os gafanhotos receberam ordem não para matá-los, mas para fazê-los sofrer. E continua no versículo 7 de Apocalipse 9: os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Perceba como a sua aparência era como de cavalos. Não significa que eles eram cavalos, não significa que eles eram gafanhotos. Veja que era uma visão no tempo de João na ilha de Pátimos. Ele visualiza uma simbologia que vem do abismo, ou seja, vem do lado de Satanás. Mas perceba como Deus dá a ordem para que ele não atinja os selados por Deus. Apocalipse 9, versículo 9: tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos, e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apollyon. Então aqui nós vemos quem estava dando as ordens para este exército semelhante a cavalos, com rabo de escorpião e com milhares de características que são simbologias para uma figura que virá no fim. Acredito eu, na minha humilde opinião, que serão um exército da inteligência artificial, um exército que não será só de humanos, porque perceba como ele tem um rosto como de humano, mas não são humanos. Então ele dá várias características que dá a entender que tem a ver com robôs ou híbridos ou humanos misturados com robôs, que a gente tem aí a inteligência artificial correndo a 1000 por hora. Então no versículo 12 do capítulo 9 diz assim: o primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Então nós podemos dizer que o primeiro ai é dado quando esse abismo é aberto e esse exército de gafanhotos sai destruindo justamente os que têm a marca da besta, porque eles não receberam ordem. O único que pode ordenar a não atingir aqueles selados por Deus é o próprio Deus. Então Deus pode permitir ou não que Satanás venha e faça a sua destruição. Então neste momento Deus diz: eu não quero que este exército estranho, cheio de simbologias, que agora para nós pode parecer estranho, mas futuramente talvez fique mais claro, este exército não pode tocar naqueles que forem selados por Deus. Então este é o primeiro ai. A partir do momento que o 6º anjo toca a sua trombeta, nós podemos ler de Apocalipse 9, depois o Apocalipse 10, e depois lá no Apocalipse 11, nós vemos a respeito das 2 testemunhas, e no versículo 14 de Apocalipse 11, nós lemos assim: o segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Então nós podemos entender que o segundo ai está contido dentro dessa 6ª trombeta, mas vai finalizar todo o contexto desse segundo ai, porque na verdade é um tempo, né?
Esse segundo ai é um tempo de desgraça, um tempo de novas dores, novas lamentações, novos tipos de lamentações, na verdade. Ele vai finalizar após as duas testemunhas aparecerem e serem mortas. Então nós podemos ver assim, Apocalipse 9, a partir do versículo 13, o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Repare como a voz que dá a ordem, ela vem do altar, ela vem dos 4 cantos do altar de ouro, que está na frente de Deus, diante de Deus. E então essa voz diz para soltar 4 anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates, que tem cerca de 2.700 quilômetros de extensão. Ele nasce nas montanhas a leste da Turquia e desce para o sudoeste, atravessando a Síria e o Iraque. Ou seja, ele está justamente nas terras onde nós sabemos que existe a religião predominante muçulmana e onde nós sabemos que as 7 igrejas todas de Apocalipse estão ali, nesta região, e também a igreja de Pérgamo, onde se situa o trono de Satanás. E a palavra de Deus diz que estes 4 anjos já estavam preparados há muito tempo, para essa hora, esse dia, esse mês, para matar 1/3 parte da humanidade. E continua em Apocalipse 9, versículo 16, o número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como o fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre, que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como a cobra. Com a cabeça feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Então aqui aparece um novo exército que é bem semelhante ao do primeiro ai. E interessante que quando ele diz o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, não se arrependeu, ou seja, aqui continua falando de pessoas que precisam se arrepender, ou seja, não são pessoas que já estão seladas por Deus. Então esse exército, ele atingiu justamente aqueles que ainda não tinham Jesus como Senhor e Salvador, ou seja, eles não se arrependeram das obras das suas mãos. Então eles não pararam de adorar outros ídolos e também não se arrependeram daquilo que eles tinham pecado, que é o primeiro princípio básico para você realmente seguir a Cristo Jesus, se arrepender dos seus pecados e entender que Ele é Senhor e Salvador da sua vida e que Ele derramou o sangue na cruz do Calvário pelos seus pecados. Perceba que esses 4 anjos, eles certamente são anjos caídos, porque eles estão presos ali no rio Eufrates, até que eles sejam liberados para cumprir o seu propósito, que tem dia e hora para acontecer. Algo parecido também acontece quando o dragão é preso durante 1000 anos no abismo, durante o milênio, e depois ele é solto novamente. Então são anjos caídos que ficam paralisados, ou seja, sem poder nenhum, até que venha o tempo e o propósito em que Deus permite com que eles realizem aquilo pelo qual eles estão ali esperando para fazer, que é destruição. Então agora nós vamos para o terceiro ai, que se inicia no tempo do tocar da 7ª trombeta pelo 7º anjo. E aí nós podemos ver que caminha para o final da grande tribulação, porque vai finalizar realmente na volta de Cristo, que é após esses 7 anos da grande tribulação.
Apocalipse 11, a partir do versículo 15, o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Perceba como aqui já começa a anunciar o tempo onde Jesus está voltando. Então o terceiro ai, ele já vem com um anúncio de que os tempos estão mudando, de que o mundo será destruído para que tudo novo se faça, novo céu, nova terra. Virá o tempo do milênio após a finalização de todas essas coisas, e quando Jesus vem para buscar o seu povo, a sua igreja. E o tempo da ira de Deus contra aqueles que vão ser julgados. Então aqui também já está falando sobre o tempo do julgamento. Também fala sobre o galardão, momento de recompensar os servos e os profetas e todos os que temeram a Deus, tanto importantes como humildes, tanto os maiorais quanto os menores servos de Cristo, porque para Deus não existe essa diferença que para nós humanos existe. Deus está o tempo todo olhando e procurando adoradores que o adorem em verdade e em espírito, e que possam ser um instrumento para Ele, verdadeiro na terra. E chega o momento em que Deus trará a sua ira sobre as pessoas do mal, as pessoas que matam pessoas na terra. Então, Apocalipse, lá no versículo 18, deixa bem claro este momento que a ira de Deus virá. E podemos dizer que, cronologicamente, esses eventos nós não conseguimos dizer com exatidão, mas é interessante que a 7ª trombeta, quando ela é tocada e o terceiro ai é iniciado, ele tem muito a ver com outras passagens bíblicas que também anunciam a chegada de Cristo Jesus. Então esse terceiro ai, ele compreende este tempo do final da grande tribulação e da vinda da ira de Deus. Então é isso, queridos, por hoje é só. Espero que vocês estejam estudando e se aprofundando nestes temas, e podem deixar suas dúvidas aí nos comentários. O que eu puder ajudar vocês, estarei super disponível. Posso fazer até outros vídeos com este tema e podemos abranger mais temas saindo deste vídeo aqui. Então deixe sua sugestão aí embaixo, se você gostou desses temas mais escatológicos, e eu estarei à disposição para estar buscando em Deus para poder te ajudar. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esta mensagem. Pedimos que o Senhor esteja nos dando discernimento espiritual para entender a sua palavra. No nome de Jesus, Senhor, todo aquele que estiver estudando aqui comigo, Pai, que o Senhor possa estar falando com ele individualmente, Pai, fazendo com que ele sinta a tua presença, Senhor. Tira todo o mal e acampa teus anjos ao redor de cada um de nós. No nome de Jesus nós te louvamos. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.